Pastor Jean, muito boa noite, meu querido. Muito boa noite, pastor André Guedes. Muito boa noite, pastor Jonatas. Muito boa noite, irmão Anderson, irmão Coppola. Você que já está antenadinho aí. Você que aguardava os segundos para o início desse programa. Chegou o momento de tratarmos de um assunto polêmico. Um assunto que dá pano para manga. Continuem antenados, daqui a pouco o fogo vai começar a pegar, o negócio vai pegar aqui, Coppola. Não existe unanimidade neste assunto, o assunto é importante, muitas pessoas se esquivam de tratar deste assunto, o divórcio não é um assunto convidativo, mas nós, pastores, arautos da palavra, nós que temos um compromisso com as Escrituras, temos que tratar deste assunto que muitos têm evitado. O programa Refúgio da Graça existe para isso, para cooperar com o avanço do Evangelho, discutindo assuntos polêmicos. Na semana passada falamos de tatuagens e piercing, e muitas pessoas, eu acredito, penso que foram esclarecidas, e hoje não será diferente. Eu quero já deixar algo aqui para você que me assiste, pensar e raciocinar comigo. Existe o achismo na sociedade. O que tem imperado, Coppola, é o achismo, pastor Jonatas. As pessoas acham muita coisa, mas existe uma diferença brutal entre o que você acha, entre o que eu acho, entre o que nós achamos e as Escrituras. Então, mais importa agradar a Deus. O nosso compromisso é com as Escrituras. O propósito desse assunto não é ferir os nossos ouvintes, não é provocar discussões, mas é trazer esclarecimentos. Diz assim, pastor Jean, no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16: eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso e não sejam infiéis. É um dos versículos dos quais nós vamos mensurar esta noite aqui para defendermos a questão do divórcio. Se pode ou se não pode, eu já vou falar para você se eu sou a favor, se eu sou contra. Fica tranquilo que a minha sinceridade é extrema. Pastor Jean, qual é o seu versículo escolhido para hoje? Eu quero deixar aqui vários versículos que se encontram em Mateus capítulo 19, a questão do divórcio. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Pastor Jean, você é contra o divórcio? Eu sou contra o divórcio porque Deus é contra o divórcio. Porque a Bíblia Sagrada, ela não promove o divórcio, ela não faz apologia ao divórcio. Mas Jesus Cristo, preocupado com a situação social dos seus dias e conhecendo o futuro, pastor Jonatas, ele abre-nos uma porta para resolvermos esta questão tão delicada. Pastor Jean, você quis me pegar? Eu vou dar uma de fariseu. Agora eu vou pôr o mestre na parede. O apóstolo Paulo, falando acerca das coisas do casamento, abre uma brecha, pastor Jonas. Ele abre uma brecha, permitindo o divórcio. Aí você fala assim: não, o divórcio só é permitido se a pessoa falecer. E aí ela está livre para casar de novo, para contrair um segundo casamento, ou se ela for adulterada. Nada disso. Nada disso. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Mas se o descrente, aí você queria pôr fogo, né? Mas se o descrente, olha que interessante, se apartar, aparte. Se ele for embora, deixa que vá. Deixa que vá. Porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Você não é escravo de ninguém, não está sujeito à servidão. Mas Deus nos chamou para a paz. Como viver em guerra 24 horas com uma pessoa que ao invés de te amar te odeia? Sai dessa, pastor Jean. Vai, segura. Nós vemos que existem algumas lacunas
existem algumas lacunas. O apóstolo Paulo, como apóstolo dos gentios e esclarecedor, ele tem como objetivo ampliar o assunto. Haja vista que na cidade de Corinto imperava a prostituição. Então o apóstolo Paulo, preocupado teologicamente e como fundador da igreja de Corinto, ele vai então abrir o leque. Agora, eu concordo plenamente com você, pastor André, porque você está se pautando nas escrituras. E eu não sou contra as escrituras. Quando se trata de um abandono extremado, não há o que fazer. Então eu penso que, a grosso modo, para a gente já colorir aqui o nosso programa, nós temos o caso de viuvez, como bem colocou o pastor André. Nós temos o adultério, como base também para o divórcio, base legal para o divórcio. E nós temos o abandono. Se o meu cônjuge me abandonar, não há o que fazer, não há como remediar. Só que nós não estamos aqui, eu repito, para abrir portas para o divórcio, uma vez que a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e conduta, de prática. Então o apóstolo Paulo, ele precisa esclarecer. Jesus Cristo, ele tratou desse assunto com uma certa nebulosidade. Por quê? Porque senão, Coppola, o assunto adultério seria mais banalizado do que já é. Então deixa eu pimentar. Não, calma. Não, segura aí. Segura, peão. Vamos segura pra eu não perder o raciocínio. Então vai, porque eu vou jogar fogo no Então negócio. Jesus trata do assunto com uma certa nebulosidade para que a exceção não se tornasse regra. Sim. Então não existe uma porta escancarada. Jesus tratou do assunto, mas ele não ficou abrindo janelas e portas. Ele vai usar como referência, ele vai tomar como base as escrituras. Sim. Foi isso que ele fez. Então nós não estamos aqui a fim de abrir outras portas que a Bíblia não abriu. Então eu concordo, se essa é a sua pergunta, que em caso de abandono severo, extremo, não há o que fazer. Vamos mais além. O apóstolo Paulo, eu sou fã de Paulo, já deu para perceber. Polérico, então é dois. Fã de Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer assim, Coppola, cada um, quando você pega 1 Coríntios capítulo 7, ali a epígrafe ou o tema em negrito quer dizer o seguinte: questões acerca do casamento. Em 1 Coríntios capítulo 7, a Bíblia também vai dizer o seguinte, que o apóstolo Paulo, quando faz menção do brinde, o que eu chamo do presente de Deus para os casados, que é o sexo na vida dos casados, como um prazer, não apenas como um método de reprodução ou de procriação, mas é um presente também para as nossas vidas, é uma necessidade fisiológica do homem e da mulher. A Bíblia chega a dizer o seguinte, o apóstolo Paulo vai dizer assim: cada um pague ao seu cônjuge aquilo que lhe é devido. A mulher, o homem, tem a obrigação de satisfazê-la. Eu sou bem amplo e aberto para dizer isso aqui. E vice-versa, a mulher tem que satisfazer o seu marido, o homem. Aí eu lhe pergunto, a mulher não quer saber de satisfazer o homem de forma nenhuma. Ela quer lavar, ela quer passar, ela quer cozinhar, ela não quer deixar faltar nada. Mas chega na hora de ter um prazer ali, o camarada ele parece 13º, uma vez por ano. Entendeu? Como é que faz? Fica casado ou adultera? Responde para mim, filho. O senhor quer responder essa pergunta ou o senhor quer que eu responda? Não, responda. Você é um teólogo. Pode deixar o teólogo. Eu sou teólogo. Eu deixo o teólogo. Eu sou teólogo. Eu deixo essa. Com o maior prazer, eu deixo essa. Com o maior prazer? Você, com todo prazer? Com todo prazer, pastor Jean. Segura. Bom, essa foi boa. Bom, vejamos. Todo caso... Lembrando que o contrário também, tá? O homem também todo não caso. Aparece. É evidente. Isso serve para ambas as partes. Claro. Não sei aqui. Todo caso deve ser tratado de per si, ou seja, muito próximo. Tem que haver um acompanhamento. O acompanhamento se faz necessário. Primeiro, como conselheiro, como pastor, no objetivo de ajudar, tomando como referência uma situação como essa, sim, que a mulher não quer ter relação sexual com o marido, não quer satisfazer o marido, nós precisamos avaliar o caso. Será que não é um problema de saúde?
Pode ser que seja. Por que a mulher não quer ceder o convite do marido? Será que o carinho não está ausente? Será que não é um problema de higiene? Será que não é um problema patológico? De repente a mulher está atravessando um problema que ela não quer compartilhar nem com o próprio marido. Uma menopausa, por exemplo? Será que não é um trauma? Não se trata de um trauma de infância, de repente um estupro? Então eu penso que numa situação constrangedora como essa, é preciso, se faz necessário uma análise minuciosa para se encontrar a razão, o motivo, causa, circunstância, como já dizia o professor Girafales. Então, o pastor precisa conhecer ambos os lados, ouvir o esposo, ouvir a esposa, para chegar numa conclusão. Agora, quando a mulher ela não encontra motivos para deixar o marido só na cama, sexualmente falando, é preciso tratar, é preciso resolver o problema. Agora eu abro uma outra janela aqui, teológica, para a gente incluir aqui no caldeirão do Hulk. Salomão, Eclesiastes capítulo 3, ele disse que há tempo para o abraço e há tempo para se apartar. Há tempo de se construir e de se derribar aquilo que foi construído. Em que momento que eu devo derribar aquilo que se foi construído? Então, parece que é algo simples. Parece que em meia hora, parece que em 40 minutos, 1h30 de programa, nós vamos resolver a questão. Não vamos. Nós não vamos. É matemática. Nós vamos aqui. A proposta é lançar luz sobre o assunto e te convidar a refletir conosco. Mas, biblicamente falando, nós temos algo fechado. Então, nós queremos usar a Bíblia como base para uma reflexão tão importante como essa. De se derribar eu não sei, mas o apóstolo Paulo disse assim: não vos afasteis um do outro, a não ser por consentimento mútuo. Sim. E que não seja isso por muito tempo, para que Satanás não vos tente. Então, esse negócio de ficar um mês, 2 meses... Traduzindo pelo aqui... amor de Deus, é seca, Traduzindo aqui, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que o corpo da mulher pertence ao marido e vice-versa. Não é dela, exatamente. O corpo do marido pertence à mulher. Exatamente. Então, quando você assina o contrato do casamento, você está assinando e contraindo uma dívida. E essa dívida, essa dívida é abrangente. E uma delas é o compromisso da vida sexual. Quando eu furto meu cônjuge da vida sexual, do meu dever, quando eu deixo o meu cônjuge numa linguagem assim, bem fuleira, quando eu deixo de pagar a minha dívida, eu estou abrindo possibilidades para o divórcio. Então, uma vez que eu entendo das Sagradas Escrituras e procuro me comprometer com a vontade de Deus, eu não tenho direito de furtar o meu cônjuge da vida sexual. Aí, o pastor Jean, agora eu quero fazer algo para você e para o pastor André. Vamos lá, estamos falando do divórcio, né? Acho que eles estão dando risada ali que o cara colocou lá. Vai chegar a sua vez de casar, Guilherme. 13º. O cara vez de casar vai chegar, Adriel. O cara a gente tá com um lá... casal convidado aqui hoje, não dá pra mostrar eles, mas é um relacionamento sério, íntimo isso aqui, e abençoado por Deus. Eu sou aí já é o demônio, pastor André. Aí já é o demônio. Vamos lá, então. Vamos voltar aqui. Aí eu falo pra você, pastor André e pastor Jean, nós somos pastores. Aí tem uma moça que vai na igreja, certo? O marido não é crente. E todo dia que a moça vai na igreja, quando ela volta, ela apanha em casa. E aí ela chega e desabafa com vocês. Ela chega e fala assim, é o seguinte, eu tô vindo na igreja, o meu marido bate em mim todo dia. Eu separo ou não separo? Você quer saber a minha opinião? Exatamente. Bom, muito lá. Se é uma ovelha minha, diga-se de passagem, eu conheço. Porque eu sou o pastor que cheira ovelha. Quem me conhece sabe do que eu tô falando. Não é esse negócio de não saber o nome, tá ali, não sabe. Não. Eu tô junto mesmo, ok? Primeiro eu já teria feito uma visita na casa desse casal. De alguma maneira eu teria tentado me aproximar do marido para ganhá-lo para Cristo também.
para poder trazê-lo para a igreja, para ele poder estar na mesma temperatura e sair desse jugo desigual que ele vive com a mulher servindo a Deus e ele sem compromisso algum com o Senhor. Então a primeira tentativa seria tentar aproximar essa pessoa do Senhor Jesus. Agora eu sei onde você quer chegar, e eu já respondo de cara também. Agora, fizemos isso, tentamos levar Jesus para a pessoa não quer nem saber de Jesus, igreja, não sei o que, tá lá e não vê pastor, é ciúmes, é não sei o que, e vai daqui, vai dali, o cara passa 1 ano nada, 2 anos nada, 3 anos nada. Filho, não tem jeito que aguente, pelo amor de Deus. Ela vai ficar apanhando até quando? Fala para mim. Até quando ela vai ficar apanhando? Tá aí, ó, Lei Maria da Penha, tem delegacia, denuncia. Se o cara não parar, se ela continuar, ela tá pedindo pra morrer. A gente vê num monte de programa aí que as mulheres, por medo de denunciar o marido que comete esse tipo de delito, né? A mulher fica ali, esconde da família, por vergonha, fica refém da situação, não fala pro pai, porque tem medo que brigue, e não fala. E esses dias, recentemente, a gente viu uma mulher morrer por causa disso. O homem foi lá e facado e não sei o que e tal. Quer dizer, ó, a gente também tem não apenas as escrituras como embasamento, mas nós temos algo que os animais não têm, é o bom senso, é o raciocínio. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer um equilíbrio, uma balança e aí colocar, né, os pesos e medidas e ver até quanto vale a pena, até onde vai a fé da pessoa, antes que seja tarde. Não estou falando para de cara a pessoa abandonar o seu próximo. Sou da opinião do pastor Jean também. Divórcio, Deus detesta, Deus odeia, não quer mesmo. Mas num caso desse, há casos e há casos, e como você bem pontuou, pastor Jean, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pontuou novamente o que Moisés disse na lei. Ele não abriu questão aqui para defender uma doutrina de casamento. Ele apenas pontuou, ele orientou, ele disse da vontade do pai, ok? Agora, o pai é pai, tá vendo o filho apanhando todo dia e vai querer que o filho fique ali? Então, existem as vertentes. Eu primeiro tento, não consegui, tô vendo que o negócio tá indo muito longe mesmo, sem medo nenhum, eu falo aqui ao vivo, ó, separa antes que esse negócio aí dê ruim. Exatamente. Lembrando, pastor Jonatas, que o divórcio está previsto na Constituição Federal, no artigo 226, e essa lei foi aprovada em 26 de dezembro de 1977. Mas antes disso, Coppola, esse assunto não era tão explorado, esse assunto não era tão trabalhado, procurado. Então, o divórcio, ele chega, é sancionado, ele passa a existir como uma válvula de escape justamente para casos extremos como este. Lembrando aqui, já que estamos falando de sexo no casamento também, lembrando que a mulher, Coppola, ela é como fogão a lenha e o homem como fogão a gás. Então, para sexo, o homem é imediato, é espontâneo. Agora, para a mulher, isso é diferente. Mas isso não significa, Adriel, que a mulher tem que contrair uma dívida impagável no campo sexual. Se você que me assiste tem dificuldades na vida sexual e está em débito com seu marido, o meu conselho para você que me assiste é pague parcelado. Chegue com teu esposo. Essa foi boa. Casas Bahia, tem 18 Guilherme meses? Ercolim, pague parcelado a tua esposa. Adriel, pague parcelado, filho. Quando você contraiu núpcias, quando você assumiu um compromisso matrimonial, você assumiu um compromisso também de vida sexual com teu esposo. Então, se você não tem condições de pagar isso de uma só vez, faça como Casas Bahia, faça um carnezinho, pague parceladinho. Veja qual é a sua pendência. Eu acredito que o teu marido vai coçar. No meu caso, eu devo cobrar juros. Tem que cobrar juros, mas a mulher que é fiel, ela vai pagar, pastor João. Pastor Jean, eu achei... Isso, porque se eu me omitir, é perigoso um ajudante comparecer. O marido de aluguel. Nós estamos descendo o nível aqui no vocabulário. Sim, claro. Para que não fique aquele negócio muito formal, maçante. Então, o uso do linguajar aqui é popular. Sim. Pague parcelado o teu esposo. Sente com ele, veja quais são suas pendências e assuma o compromisso de pagá-lo até o Natal, de repente. Eu acredito que quanto mais vezes, melhor. Quanto mais vezes, melhor. Quanto mais dividido, melhor. E de repente termina a dívida 24 vezes e você acaba ampliando
a esposa vai ampliando, o negócio fica bom e é só vitória. Bom, voltando bem. aqui para as escrituras, pastor André, por favor. Se eu abracei o matrimônio e de repente eu percebo aquilo que já deveria ter percebido, porque o divórcio começa no namoro, mas de repente eu sou tardio em perceber, o meu senso de percepção não é tão aguçado assim. Aí eu abraço o matrimônio e percebo que existe uma incompatibilidade de gênio muito grande. Ela pensa muito diferente. Eu gosto de macaco, ela gosta de gafanhoto, mosquito. Então, uma incompatibilidade extrema pode também provocar sérias discussões e a situação se agravar. Se eu percebo que a incompatibilidade de gênio está cada dia mais evidente no relacionamento, isso é motivo para divórcio, pastor André? Como é que funciona isso? Não, também não é assim não. Porque eu sou colérico, minha esposa é melancólica, é fleumática, então eu brigo muito. E ela... Não, isso daí também não é assim. Esse negócio de qualquer coisa separa também é coisa de gente que não tem simancol, não tem entendimento. Brigas são normais dentro do casamento. Diferenças de opiniões são constantes, não é? O homem é muito mais racional, a mulher é muito mais emotiva. Então, a Rede Globo de televisão, ou a Rede Esgoto, como queira, ela lançou uma novela por 2 vezes de tanto sucesso que essa novela fez. E não é à toa, chamada A Guerra dos Sexos. Porque homem e mulher quase que não se entende. Aliás, diga-se de passagem, eu só vou aqui pontuar isso, apenas para mensurar a importância do casamento. Por que você acha que nos últimos anos aumentou de forma significativa o homossexualismo e o lesbianismo? Porque mulher com mulher se entende, filho. Homem com homem se entende. É uma das respostas que eu lhe dou seguramente. A mulher entende a outra, sabe onde quer ser tocada, sabe onde quer tocar, sabe tudo. O homem quer falar de futebol, o homem quer falar não sei o quê. Então se entende. Aí começa a confundir o se dar bem com sentimento. Então, um dos motivos, pastor Jonas, pelos quais essas práticas aumentaram, é exatamente por isso. Porque homem e mulher, às vezes, parece aquele outro seriado, A Gata e o Rato. Pastor Jean, tem um texto da palavra de Deus, escrito em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4, que diz assim: se o homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar algo nela que ele reprova, que ele não gosta, ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem, e este que deu a carta para ela não gostar mais dela, lhe dará certidão do divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, dá para vocês por herança. Como é que você vê Moisés falando acerca da carta? Vou ser bem sucinto e vamos aqui frisar a carta de divórcio, porque Jesus vai dizer bem claramente em Mateus que Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Como é que você vê? Claro que aqui agora eu peço a sua pessoal interpretação, peço a pessoal interpretação também do pastor Jonatas, mas como é que você vê essa permissão da carta de repúdio ou da carta de divórcio, pastor Gé? Muito bem, pastor André, você ouvinte, com certeza estava esperando esquentar um pouco mais o nosso tema. Para eu falar de Deuteronômio, capítulo 24, eu preciso trazer um complemento, colocar mais um ingrediente, entrar no contexto, que é Mateus capítulo 19. Então, eu preciso de um pouco de tempo para tratarmos desses 2 pontos, desses 2 textos. Eles se complementam, por assim dizer. Em Mateus capítulo 19, nós temos uma tentativa. Os fariseus, eles fazem uma pergunta capciosa. Eles se achegam a Cristo e perguntam, aqui no capítulo 19 de Mateus, e versículo de número 3. Assim está escrito: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando:
é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido, se referindo, obviamente, à lei, aos 5 primeiros livros, que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E Jesus avança na sua resposta. O que acontece aqui é uma tentativa de colocar Jesus numa sinuca de bico. É aquela famosa pergunta de bolso que todos os alunos preparam para constranger o professor. Para pegar o professor. É a famosa pegadinha, pergunta capciosa. Nós temos que entender o contexto histórico aqui. Existe um termo-chave em Deuteronômio, capítulo de número 24, que não fica claro. A expressão coisa indecente. Deuteronômio 24 vai dizer que se o marido encontrasse na mulher, achasse nela aquilo que a Bíblia chama de coisa indecente, ele poderia dar a ela carta de divórcio. O que seria essa coisa indecente? Essa coisa indecente... Ou coisa maliciosa em outra versão. Isso, eu vou chegar lá. Nos dias de Jesus havia 2 escolas de interpretação. A escola de Shammai e a escola de Hillel ou Hillel. Shammai, ele era muito conservador. A escola de Shammai, a posição de Shammai é que o homem só poderia deixar a sua esposa, dar a ela carta de divórcio, se ela fosse então flagrada em caso de adultério. Essa era a posição de Shammai. Mas note-se que no original a palavra aqui é imoral. Tudo bem, eu vou chegar lá. Então, nós temos um problema aqui, porque nos dias de Jesus, muito depois de Deuteronômio, existia então 2 escolas de interpretação da lei. Hillel dizia o quê? Shammai acreditava e defendia que só poderia ser dado carta de divórcio em caso de adultério. Mas o famoso Hillel ou Hillel, que era avô de Gamaliel, que foi o tutor teológico de Paulo, pois bem, ele defendia que essa coisa indecente de Deuteronômio 24... Ou imoral, como que é? Ou imoral, indecente, imoral, equivalente... era a coisa mais banal possível. Como, por exemplo, parece brincadeira, mas não é. Se a mulher deixasse queimar o arroz, o marido poderia dar carta de divórcio para ela. Vai separar todo mundo, então. Se o feijão queimasse, pastor Jonatas... A escola de Hillel defendia que essa expressão coisa indecente se tratava de coisas banais. Como, por exemplo, se a mulher negasse sexo para o marido... Na verdade, feria a honra do homem. Ele poderia, se o homem se sentisse desonrado por qualquer atitude, ação e reação da esposa, a escola de Hillel, Hillel, poderia dar a ela... O homem poderia entregar a ela carta de divórcio, tchau, vamos se separar e dar entrada no processo. Mas me diga uma coisa. Nessa época de Moisés, isso ocorria, certo? Isso era uma prática. Sim. E era permitido, inclusive, por Deus, ok? Certo, peraí, eu vou chegar lá. Deixa eu abranger o assunto aqui. Então, diante dessas 2 escolas, os fariseus querem saber qual é o posicionamento de Jesus. Aí eles pensam assim, e o senhor? É isso. Isso. O que o senhor acha? A fim de denegrir a imagem de Cristo. Sim. Porque os fariseus eram inimigos de Cristo. Sim, claro. Inimigos declarados de Cristo. Então eles colocaram Jesus, pelo menos na ótica deles, deixaram Jesus na saia justa. E aí Jesus vai discorrer. A resposta de Cristo é que... Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? É uma pergunta. De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, a posição de Jesus nada mais é do que o casamento até o fim. Jesus não ficou abrindo aqui janelas... ele não ficou abrindo janelas para o divórcio. Ele deixa claro,
vocês têm que ter a lei, a vontade de Deus como base para uma situação como essa. Sim. Diante de uma eventualidade, diante de uma possível separação, lembrem-se que o propósito de Deus é o casamento até o fim. A proposta do Eterno é que você se case e permaneça com a pessoa até o seu último fôlego de vida. Então Jesus não caiu nessa pegadinha. Ele recorreu às Escrituras, se posicionou e disse que a vontade do Pai é que o casamento seja preservado. A minha resposta diante de todas as situações que sejam canalizadas para o divórcio é a reconciliação. A vontade de Deus é a reconciliação. Sim. A vontade de Deus é o diálogo. A vontade de Deus é o perdão. O perdão é a proposta divina. A pastora Patrícia está falando que não queima arroz. Ela não queima arroz, não. O arroz da minha esposa... O arroz da minha... O arroz da minha esposa, diga-se de passagem, é maravilhoso. Então tentaram colocar Jesus numa saia justa e ele usa as Escrituras dizendo que a vontade de Deus é que o casamento perdure, é que o casamento seja até o fim. Tá bom, eu sei que nós estamos aqui um pouco teológicos, né? Essa é a verdade, porque não tem como falar de um assunto de forma bíblica sem não se aprofundar nas Escrituras. Mas entendo também que muitas pessoas não têm o interesse de se aprofundar nas Escrituras para conhecer acerca do assunto. Mas, infelizmente, pelo comodismo, querem a resposta hoje de bate-pronto, como se fôssemos, então, oráculos de Deus. Ok, a pessoa divorciou, ela vai para o inferno ou vai para o céu? Olhe, a pessoa divorciada, ela é a vítima, ela é a causadora da situação. Vamos lá, você quer saber se a pessoa que divorciou... Bom, por exemplo, a pessoa foi adulterada. A vítima... E aí, a vítima... Faz de conta que eu sou casado com você, tá bom? Só faz de conta que, pessoal, eu te adultero. Você tem o direito de pedir o divórcio. Sim. Ok? Você pediu o divórcio e, por causa do adultério, nós estamos divorciados. Em que situação... Em que situação... Você fica... Eu vou pro inferno. O adúltero fica? À luz das Escrituras, o adúltero não tem mais o direito de contrair matrimônio. Mas eu vou pro inferno? Não, eu não tenho condições de dizer que vai pro inferno. À luz das Escrituras, ainda no assunto, essa pessoa não tem mais o direito de contrair um novo matrimônio. Eu lhe explico por que da minha colocação. Existe uma igreja irmã que diz que adultério é pecado de morte. Depois que você adulterou, tchau, não tem mais salvação. E aí, o que é que você diz? Não, mas então, Deus não é Deus de perdão, então. Essa igreja co-irmã, com todo respeito, nós não vamos fazer menção aqui. Não estou fazendo apologia para a pessoa pecar, adulterar e depois, não, Deus perdoa, já falei sobre isso aqui. Mas caso ocorreu, né? A pessoa se arrependeu, ela não tem mais direito de ser salva, é isso que eu quero dizer. Tá, para eu, no caso, dizer que é um pecado de morte, que é um problema dessa natureza, dessa profundidade, eu preciso ter as Escrituras como base. Então eu não posso fazer uma afirmação desse nível dentro do campo do achismo. Por isso que no início do programa eu disse que entre o seu achismo e a Bíblia existe um abismo. Então eu não estou preocupado com aquilo que os outros acham. A minha preocupação é com aquilo que está escrito. Foi isso que Jesus respondeu para o diabo na tentação. Está escrito. Então, diante do achismo, eu digo mesmo, está escrito. E o que está escrito é o que me interessa. O que certas denominações pensam, dogmas, interpretações particulares, não me interessa. Não me interessa. Eu tenho que lembrar aqui, já que você falou da teologia, tem gente que gosta de teologia que está nos assistindo. Sim, com certeza. Penso eu. Claro. Existe aquele termo, um termo teológico chamado exegese, prefixo ex, fala de extrair. Extrair o conteúdo. E existe exegese. Então, aí, o propósito da exegese é extrair o real significado, é buscar a interpretação correta do texto. Quando eu faço a exegese, eu coloco as minhas ideias no texto. Sim. E eu não tenho esse direito. O meu compromisso como pastor, o nosso compromisso é uma leitura, é um exame, para nós, então, entendermos o texto, a vontade de Deus e compartilhar com as pessoas que creem naquilo que nós cremos. Uma pessoa te procura, pastor Jonas. Uma pessoa te procura da tua igreja e diz o seguinte: pastor Jonas, eu não amo mais a minha esposa.
Eu tô tentando, porque eu conheço a palavra. Presta atenção, Coppola. Eu tô tentando. Presta atenção, Coppola, porque Coppola gosta da nossa temática, pelo amor de Deus. Vai pensar, né? Ele, graças a Deus, é muito bem com a esposa dele. Ó, não, mas a gente vive isso como pastor, presta atenção. Verdade. Eu tô tentando, pastor André, eu tô tentando, pastor Jonas, faz 1 ano, 2 anos, mas não sinto mais nada. Eu não sinto mais nada pela minha esposa. Eu não tenho sentimento entre homem e mulher. Amor eros, eu não tenho sentimento com a minha esposa. Eu não acho justo ficar prendendo ela, eu não acho justo ficar ali amarrando ela e nem ao mesmo tempo teatralizando, ao mesmo tempo dando uma que tá tudo bem, muito bem, obrigado, mas na verdade eu não tenho mais sentimento por ela. O que é que eu faço, pastor Jonas? A pessoa chega até você e faz essa simples pergunta. Qual é a sua resposta? Boa pergunta, pastor André. Eu coloco o seguinte, a partir do momento que a pessoa tem o consentimento, né, como as escrituras diz, se ambas as partes entendem isso, eu, Jonathan, tá? Pastor Jonathan, acho não tem achismo aqui. Não tem, aqui não tem achismo. Eu, aqui pastor você Jonathan, vai. aconselharia a pessoa a separar. Porque ambas as partes estão em acordo. Aí você falou, pastor Jonathan, mas eu tô em acordo e ela não tá. Estão vivendo como irmão. Estão vivendo como irmão. E quantos casos, pastor Jean? E aí eu quantos casos nós não temos dentro da igreja? E aí eu vou um pouquinho mais além, pastor André. É aquilo que eu tinha falado lá. Pô, se for pra você ferir o sentimento de alguém, então é melhor você ficar solteiro. Porque ninguém tem o direito de ferir o sentimento de ninguém. Tá, mas aqui presta atenção. Você defendeu bem a questão de ficar solteiro. Se for pra eu casar pensando em ser feliz, eu nem caso e tal, tudo bem. Mas nós estamos falando aqui agora, por exemplo, a pessoa está casada. Os dois são conhecedores da palavra. E eu vou aqui parafrasear você. As pessoas, eles estão vivendo como amigos dentro de um relacionamento. Certo. Porque eles não têm mais desejo carnal um pelo outro. Querem bem um ao outro, mas não têm desejo carnal. Penso que, pastor Jean, com o passar do tempo, se essa situação não for revertida, e vamos considerar que essa situação já está irreversível porque não há mais amor, né? Eu penso que vai resultar num adultério. Exatamente. Eu penso que vai resultar num pecado pior do que ficar ali por aparência, por guardar a palavra. Então veja bem, não estou invalidando o que Jesus disse, não estou colocando a minha exegese, não estou fazendo a minha particular interpretação, não estou aqui querendo simplesmente sugestionar algo para alguém. É uma dúvida minha, A pessoa já não tem mais sentimento, daqui a pouco ela não tem sentimento mais pelo marido, ou não tem sentimento mais pela esposa, mas ela está viva. Ela tem sentimento sim. E de repente ela começa a se interessar por outro. Daqui a pouco, por causa da Bíblia, quantas pessoas nós temos dentro da igreja que fica casado, fica casada, porque a Bíblia diz isso, diz aquilo e tal. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Adultério. A pessoa adultéria. A pessoa cai no adultério. Aí nós vamos julgar a pessoa pelo adultério. Mas ela teve a chance de poder se divorciar antes do adultério. Não, mas o pastor mandou ficar, a Bíblia mandou ficar. E aí, como é que faz bem? É nisso, é exatamente isso, pastor André. É nisso que eu falo. Se os dois têm o consentimento, estão vivendo como irmão, não tem mais a possibilidade de viver como marido e mulher, não tem mais a possibilidade de viver casado, é melhor que se separe, para não ocorrer o pior. A Ana Calil está participando conosco, ela diz: e o Deus que servimos não pode mudar essa situação, pois estamos falando de Cristo. Irmã Calil, estou aqui simplesmente debatendo um tema que todo mundo passa por isso. Não estou fazendo apologia ao divórcio. Por favor, me compreenda. Mas veja bem, Deus, eu vou responder para você, minha irmã. Deus só faz um milagre na vida daquele que quer. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio e se marido e mulher não quiserem,
não haverá milagre de restauração, coisa nenhuma. E daí para frente, a consequência pode ser grave, pode ser dramática. Isso sim, é uma particular interpretação minha. Ok, mana Calil? É lógico que fases no casamento, dificuldades, momentos em que dá vontade de chutar o balde, eu já tive. Pastor Jesus, você já teve. Patrícia já quis um dia não olhar para tua cara, eu tenho certeza. A Rose quis um dia não olhar para minha cara. Mas nós simplesmente vencemos esses obstáculos em Deus. Por quê? Porque houve consenso dos dois, que os dois se amavam, que os dois se queriam e que nós estávamos passando por um momento difícil. Então nós buscamos em Deus a restauração e estamos juntos aí há 18 anos. Por vários momentos passamos por isso na vida. Não esconde de ninguém. A questão é, os dois não querem mais, os dois não se amam. Exatamente. O Zico estava falando aqui de um caso que o camarada casou, né, Zico? No mesmo dia, como é que é? Na mesma semana? No outro dia, separou. Sei lá o que aconteceu. Casaram um dia. E como diz o pastor Cláudio Duarte, você pensa que casamento é passaporte para fazer sexo, está enganado. Casa pra você ver, casa. Porque depois de um ano de casado, filho, aí vai diminuir essa... Pastor André, quero colocar um ponto aqui. O pastor Jean falou sobre, certo? Sobre fazer o seguinte, sobre os duas pessoas estar casadas, né? E a questão da Bíblia, ele se separou por causa do adultério e o que adulterou não tem mais o direito de casar. Não é isso? O que a Bíblia fala. Aí eu vou um pouquinho mais além. Vamos colocar que essas duas pessoas, né, tanto o que foi vitimizado quanto o que adulterou, não conheciam a Jesus, mas eles se separaram. Aí, o que adulterou conheceu a Jesus. Jesus mudou a sua vida. Aí eu te pergunto, pastor Jean, ele tem a oportunidade de casar novamente? O negócio é com você, pelo jeito. Responde aí. Responde aí que a gente quer saber. O pastor Jonatas perguntou se o adúltero ou a adúltera tem uma segunda chance de casamento, uma vez que essa pessoa se achega à igreja depois do adultério, ou seja, quando conheceu a Cristo, já tinha adulterado. O adultério precede a conversão, correto? Vem antes da conversão. Sendo assim, eu penso, levando em conta o que o apóstolo Paulo disse, que quando nós pecamos e não conhecemos, não dá para caracterizar. Quando eu conheço, quando eu sei o que é pecado e cometo, eu passo então a ser julgado com base no meu conhecimento. Uma vez que eu não conheço o propósito original de Deus, eu penso que o nosso Deus, ele não leva em conta o nosso pecado do tempo da ignorância. É o que o apóstolo Paulo fala. Essa pessoa, minha opinião, essa pessoa que adulterou antes da conversão, se ela se achegar a Cristo, ela pode casar novamente. O que eu não enxergo com bons olhos é esta pessoa compor o quadro de obreiros da igreja, uma vez que o seu histórico não é exemplar. E aproveitando a pergunta do pastor Jonatas, eu já quero, dentro do tempo que dispomos, deixar a minha opinião, porque talvez alguém está se perguntando, e o pastor, e o obreiro, e o diácono, aquele que compõe o quadro de obreiro da sua igreja, uma vez que ele adulterou, qual é o procedimento? Essa pessoa, ela pode ser reinserida no corpo de obreiros? Se o cidadão, vou repetir, é diácono, é presbítero, é evangelista, é pastor, se aconteceu o inesperado, essa pessoa pode voltar a atuar? Pode voltar a pastorear? Na minha opinião, não. Porque Paulo disse que o obreiro deve ser marido de uma só mulher. 1 Timóteo capítulo 3. Eu não sou exemplo, eu não sou referência, eu deixo de ser referência, uma vez que no meu histórico consta um adultério. Então eu não admitiria, como pastor titular, um obreiro meu compor o quadro de obreiro se ele adulterou. Porque ele deixou de ser referência. Ele não é mais espelho para ninguém. Essa é a minha opinião. Não significa que Jesus não perdoou. Porque se aí, claro que não, ele deve pleitear pela sua salvação. Ele deve continuar, diga-se de passagem, sendo fiel a Cristo
a fim de ir morar no céu, pastor Jonatas. Mas reinserir, reconduzir essa pessoa ao ministério, eu digo que não. Porque essa pessoa deixou de ser vitrine, deixou de ser referência. E o pastor, o obreiro que se preza, ele tem que cuidar da sua casa, ser fiel à sua esposa para ser exemplo para os fiéis. Porque Paulo disse, seja exemplo para os fiéis. Ser exemplo, pastor Jonatas, para quem não é fiel, pastor André, é algo, digamos que incoerente, relativamente fácil. Mas o desafio de Paulo é esse: seja exemplo para os fiéis. Ser exemplo para um crente meia boca, de repente é fácil, mas ser exemplo para os fiéis, é esse o convite de Paulo. E para eu ser exemplo, vou continuar pastoreando. E isso, eu não consigo enxergar uma pessoa que já conhece as Escrituras cometer o adultério e ser reconduzida ao corpo de obreiros. Inclusive, eu não consigo admitir. Isso já foi, o casamento foi banalizado. Inclusive, em muitas igrejas já se readmite. Inclusive o que tem de pastor divorciado é pra acabar. Ó, eu sou contra, tá? Vai pro banco e vai aprender a ser pastor crente. Fábio Júnior, o cara casa, descasa, ele pensa que é pastel. Ele come, ele não gostou, ele pede outro. Não gostei de palmito. O Fábio Júnior tá cantando de carne, unha, alma gêmea, casou com 7. Pastor, conhece o amor, quer cantar? Pastora Gretchen, pastor Fábio Júnior, o cara casa, descasa, tá maluco, casa, descasa. Se o cidadão, na minha opinião aqui, eu respeito quem pensa diferente, se ele é pastor, se ele é obreiro, se ele escorregar na casca de banana, se ele cometer adultério, essa pessoa não perdeu a salvação, uma vez que ela busca o perdão em Deus. Mas ser reconduzida ao ministério, para mim não. Deixou de ser exemplo e acabou. Deixou de ser exemplo e não dá mais para trabalhar, estar na igreja como vitrine. Essa é a minha opinião. Vamos lá, eu respondo. Faz a pergunta para mim aí, vamos lá. Pastor, tem só uma dúvida aqui. Vai lá, tem uma pergunta. Não, esse é do aplicativo depois, mas tem uma dúvida aqui do Monteiro, Denise Monteiro aqui. Pastores, Denise Monteiro. Pastores, pelo que eu entendi, se achou o amor, então eu posso se separar e casar de novo. Essa é a pergunta. Não, você entendeu errado, pastora Denise. Olha, o que eu disse foi da insustentabilidade em continuar um casamento quando não há amor dentro dele. Porque o amor é a base do casamento. Mas é um assunto longo, porque amor também é decisão, ok? Agora, não tenho mais amor, quero me separar. Posso? Na minha opinião, pode, mas não pode casar de novo. Na minha opinião, biblicamente falando, junto com o 1 Coríntios capítulo 7, junto com o apóstolo Paulo, você pode se separar. Mas agora você vai ter mais tempo para cuidar das coisas do Senhor. Porque senão fica um casa e descasa, meu filho. E daqui a pouco a igreja está uma suruba e pelo amor de Deus, vai. Fala aí, o que você acha? Você tá maluco, rapaz. Você tá maluco. Daqui a pouco tem obreiro casando com 3 dentro da igreja. Você é doido? Ó, descasou porque não tem mais amor. Se não tem mais amor, meu filho, vai servir a Deus. Tem mais tempo para cumprir as coisas do Senhor. O apóstolo Paulo deixa claro. Eu posso me separar? Pode. Mas não para casar de novo. Pastor André, mas se de repente, nesse caso, o cara quer viver a cultura de Israel? E aí, ele quer casar com mais pra Israel, rapaz. Mais de uma de mulher. Ele que vai chegar lá, ele que vai pra Israel. Você tá maluco? Que fala que é 6 mulheres pra cada homem. Outra coisa, a cultura... Lá é 6 mulheres pra cada homem. Não, outra coisa, ó. Deus permitiu o homem... Essa é a cultura islâmica, na verdade. Na verdade, não é. Exatamente. Muito bem colocado pelo pastor Jean. Cultura islâmica, e o que uma tem direito, a outra também tem. Ok, mas assim, na época do povoamento ou da reprodução humana, Deus permitiu não apenas ter mais do que uma mulher, como permitiu o incesto. Mas depois que a terra já estava com gente, ele falou, não, agora eu quero que um viva para o outro. Eu nessa parte, eu sou igual aquele bichinho que se chama arara. Ok? Para mim é uma parceira. Para mim, é um parceiro o resto da minha vida e acabou. Eu sou João de Barro, filho. Então, particular, interpretação. Aí tem gente que tá pensando do outro lado, você fala isso porque nunca se apaixonou por outra pessoa. Nem vou, filho. Eu amo minha mulher desde o dia que eu vi ela pela primeira vez. E ponto. Bom, pastor André, já estamos caminhando para o desfecho do programa e eu já quero deixar as minhas considerações para não ultrapassarmos o horário proposto do programa. Bom,
Foi feita uma pesquisa, em 2016 foram contabilizados quase 350 mil divórcios. Repito, no ano de 2016, pastor André, foi contabilizado o número expressivo de quase 350 mil divórcios. E vem crescendo, esse número vem crescendo. Então o meu conselho é que você continue com a sua esposa, com o seu amado, com a sua amada, diante de todas as dificuldades. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor que casou 7 vezes. Casou 7 vezes. E ele chegou à seguinte conclusão: se eu tivesse ficado com a primeira, teria sido melhor. Porque ele entendeu, ele chegou à conclusão que ele trocou de problema. Porque de repente o problema que a sua esposa não tem, a minha tem e vice-versa. Então, trocar de mulher, trocar de marido, via de regra, é trocar de problema. Nesse caso que você está falando, sabe o que acontece? Eu tô de olho numa mulher porque aquilo que ela faz me agrada. A minha mulher não lava, não passa, não cozinha. Um exemplo, tá? Não passa e não cozinha. Aquela mulher é para casar. Essa lava, essa passa, essa cozinha. Querido, o que é defeito em um é qualidade no outro. Nós somos seres que se complementam entre si, ok? Aí eu largo da minha mulher porque aquela ali lava, passa e cozinha. Só que aí eu passo mal. Porque a minha mulher passeava comigo, gostava de passear, pagava o que era devido, né? Fazia love bonitinho. E essa daqui não quer nem passar perto. Ela tem pânico de namorar. E aí, como é que fica? Trocou um problema pelo outro? Então é melhor consertar o que já está. Foi essa a conclusão que essa pessoa chegou. Então, de repente, o vizinho, o patrão, o amigo, aquela pessoa que você tanto admira, é o seu modelo, é o seu referencial para casamento. Até você conhecer essa pessoa na sua intimidade. Então, o ser humano, ele é cheio de problemas. E a vida conjugal, quando você abraça um matrimônio, você abraça um pacote. E dentro desse pacote existe aquilo que conhecemos como adversidades. Faz parte do pacote matrimonial. O meu conselho para você que me assiste é que você use o perdão. Jesus um dia foi questionado quantas vezes devemos perdoar, ele falou de 70 vezes 7. Mas Jesus ali não estava falando de 490 vezes, ele estava falando de infinitude. Ele estava falando que a nossa vida deve ser marcada pelo perdão. Ele estava dizendo que o perdão deve nos acompanhar até a sepultura. Ele não estava estabelecendo um limite para o perdão. Ele não disse, escreva quantas vezes você perdoar, e quando atingir o limite de 490, você vai então parar de liberar o perdão. Não é essa a ideia, porque 7 fala de totalidade, ciclo completo, plenitude, perfeição. Então Jesus fala de infinitude. O perdão vai nos acompanhar, ou pelo menos deve nos acompanhar até a sepultura. Libere o perdão, use aquilo que Deus está te dando, o amor, aquilo que Deus tem depositado no seu coração, o verdadeiro amor, a reconciliação e o perdão é o que Deus nos oferece diante das adversidades do casamento. Eu digo que casamento, pastor André, para eu encerrar a minha fala, é como uma viagem de avião. Quando o avião fecha as portas, ele então alça voo, e nesse voo, nesse trajeto, pode haver muitas turbulências, nuvens densas. O avião pode até chacoalhar, mas você não pode abrir a porta. Então o matrimônio é uma viagem de avião. E toda viagem de avião tem um destino. E o destino, então, penso eu, que deve ser a viuvez ou o adultério. Caso contrário, meu irmão, você tem que ficar nessa viagem. E se houver adultério no caminho, você tem o perdão como válvula de escape. Como uma opção. Como uma opção. De fé. E o perdão nada mais é do que de amor. Decisão. Decida perdoar. O caminho para um relacionamento duradouro é o perdão, a reconciliação é que vai levar o teu matrimônio até o fim. Essa é a minha consideração final. Eu concordo com as palavras do pastor Jean. Eu creio que antes de pensar numa separação, no caso de alguma pisada na bola, o perdão é o caminho para o verdadeiro cristão. Perdoe.
Quem ama, perdoa, né? Lógico, não vai virar festa, não é nada disso, mas quem ama, perdoa de fato e de verdade.